Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia e vim aqui falar um pouco sobre a semana 1 do primeiro ano. Mas, desde já vou relembrar vocês de sempre deixar seu curtir, se inscrever no canal, acompanhar também os vídeos do meu amigo professor César de História. E peço também, paciência, porque nós ainda estamos começando, a fazer vídeos, então pode ser que um ou outro vídeo não fique, de uma qualidade tão grande, como alguém tem mais costume. É um pouco difícil, fazer, não é algo que eu imaginava ser tão difícil, mas que agora na prática eu vejo que tem, enormes dificuldades. Então vamos lá. Falando aqui sobre o tema, o espaço urbano. De cara ele já vai definir, o que é espaço urbano, então pode ser definido como espaço das cidades, o conjunto de atividades que ocorrem em uma mesma integração local, com justa posição de casas e edifícios, atividades práticas econômicas, sociais e culturais. Então, nós já vamos conseguir perceber que quando estiver falando de espaço urbano, tem toda essa integração. Então, não é somente algo vazio. Ah, tem casas lá. Mas tem atividade econômica? Não. Tem algo cultural? Não. Então aquilo ali não seria um espaço urbano. Então, para ser espaço urbano, você vai precisar encontrar tudo isso. Obviamente que hoje, no geral, todas as cidades elas vão, ter a grande parte dessa integração, tudo bem? Até pelo avanço das tecnologias, das facilidades. Aí depois ele fala, no entanto, precisa estabelecer uma distinção entre urbano e as cidades. Existem cidades, por exemplo, que não são consideradas urbanas, por possuírem uma pequena quantidade de habitantes e uma baixa dinâmica econômica. Então, obviamente, tem alguns municípios, aqui em Minas Gerais mesmo, tem municípios de 3 mil, 5 mil habitantes, então são municípios assim, muito pequenos. No Brasil, no geral, se eu não me engano, tem município que tem menos de 1.000 habitantes. Então, assim, não vai ter essa troca, econômica tão exagerada. Às vezes não tem nem banco, não tem nem algo cultural, Então, quando não se tem tudo isso, não pode se considerar uma zona urbana, ok? E aí o mais importante, opa, passei aqui, é a gente entender que, ó lá, com o desenvolvimento das técnicas, o homem passou a viver em sociedade, passou a construir as suas cidades, os seus espaços de moradia. Dessa forma, com o desenvolvimento das relações industriais, o processo de urbanização, o crescimento do espaço urbano em relação ao espaço rural, passou-se a ser a principal representação da modernidade. Aqui é importante a gente saber que o que aconteceu, o processo de urbanização está muito atrelado à questão da industrialização que inicia, lá na Inglaterra, com as grandes fábricas, E aí o que que é? As pessoas, elas não tinham como, na época, não existia carro, essa facilidade que tem hoje, então elas não conseguiam ficar indo, se locomovendo para um lado para o outro. Então elas começavam aqui, morar perto das fábricas. E aí, consequentemente, fábricas enormes, abrigavam muitas pessoas para trabalhar, então aquilo ali ele foi se estabelecendo. E aí, muitas pessoas morando perto, você vai precisar de um mercado, com o tempo vai precisar de um banco, As pessoas ali elas estavam ganhando dinheiro, E aí foi se construindo, todo esse parâmetro, de espaço urbano, ok? Aí, aqui ele até continua, temos a evidência de como a industrialização interfere e acentua o processo de urbanização. Inclusive, vou até mostrar ali para vocês num gráficozinho. Assim, antes da primeira revolução, cerca de 90% da população vivia nas áreas rurais e atualmente, com a terceira revolução em curso, a humanidade atingiu pela primeira vez a maioria urbana, segundo os dados de 2010. Então, isso aqui, dos países mais desenvolvidos, já faz muito tempo que a maior parte da população ela está, na zona urbana. Mas, isso ainda não é evidente. Então, assim, países da África, alguns outros países, como a Índia, por exemplo, ainda tem uma população que vive muito na zona rural. Então, aqui, só de cara, sabermos, diferenciar uma zona urbana de uma zona rural. Então, aqui, temos casas, a gente até pode ver aqui, nessa foto aqui, temos casas, mas são algo que não tem, essa integração total, que você vai encontrar banco, vai encontrar algo para ter cultura, algo social, ter essa troca, mesmo. A questão do número de habitantes também é importante, então isso não vai ser encontrado nessas zonas rurais, ok? E sobre a evolução, temos aqui a taxa de urbanização brasileira. Olha lá, em 1940 tinha 69% de população rural, então nós fomos vendo que isso vocês provavelmente já devem ter estudado em história, que ali por volta de 1940, 1950, o Brasil ele passou por um processo de industrialização,
foi quando começou a atrair muitas empresas para cá, a fazer, né, a iniciar, né, as empresas brasileiras. Então a Petrobras foi dessa época, mais ou menos. E aí o que que aconteceu? As pessoas começavam a ver que era melhor, né, para elas irem para a cidade do que continuar na zona rural. Inclusive, isso aqui vai ser uma das questões ali que a gente pode comentar. O porquê que elas tinham isso, ok? Então, basicamente aqui é entendermos esse espaço urbano, né, e como a indústria ela fez, né, isso desenvolver, isso acelerar o processo, ok? Passando aqui para as questões. Algumas aqui eu não vou comentar muito, porque senão eu vou acabar dando resposta. Nessa uma aqui, ó, importante a ler aqui, né? Prestar atenção. Protagonizam a economia mundial. Então aqui a gente já tem que pensar que está se falando de algo que é mundial. Então, ó, o termo ali acho que vocês já conseguem até responder. A 2, né, com base na leitura do texto, podemos perceber que o conceito de urbanização. Então, realmente, olhando ali o que é o conceito, já consegue responder. Essa 3, a resposta vai estar ali na música mesmo. A 4, aqui é importante, uma dica que eu dou para vocês, quando se tem algo muito específico, que nem essa aqui, a urbanização mundial iniciou-se no Japão, a não ser que você tenha muita certeza de que iniciou no Japão, a questão ela tende a ser errada, tá bom? Então, assim, não tentem nem imaginar, mas pode ser que iniciou no Japão, eu não sei onde iniciou, tá ok? Mas, né, a não ser mesmo que você tenha certeza, essa resposta ela tende a ser errada, tudo bem? Então, essa aqui também é bem tranquila, qualquer coisa dá para sempre fazer a eliminação, né? Ler uma frase e ver, tudo faz sentido, então se uma coisinha não faz sentido, você já desconsidera. E por último, essa daqui que acho que é a questão que é mais interessante dos exercícios, tá falando dos fatores atrativos e repulsivos, né? Para você explicar aí fatores, tudo bem. E exemplificar. Aqui eu vou até dar um exemplo, né? Ele pede, vocês podem colocar dois, né? Na verdade ele pede dois. Então aqui, fatores atrativos. Por que que as pessoas elas tinham, né, essa ideia de ir para as zonas urbanas? Então tinha algo ali que atraía elas. Um exemplo que eu posso dar era os empregos. Mas ao mesmo tempo, né, nós temos que pensar nessa parte repulsivo, que era que às vezes ela não estava indo porque ela achava que teria emprego na zona urbana. Às vezes elas estavam sendo expulsas, né? Que seria essa questão dos repulsivos, que é o que? Quando falta emprego na zona rural, que aí vai entrar mais, né, mais adiante da matéria, que é quando começa mecanização, né, e tudo mais, aí as pessoas elas vão perdendo espaço para as máquinas, aí o que? Faltando serviço, ela tem que ir para onde ela acha, né, ou ela tem, né, maior chance de conquistar. Ok? Então, assim, quando se falar dos fatores atrativos, o que pode atrair em um, às vezes é a falta no outro. Ok? Então, com isso, eu espero ter ajudado vocês. Espero que tenham gostado e podem deixar sugestões aí. Estou sempre aberto a ouvir o que vocês têm que falar. E, novamente, peço paciência se não ficou bom. Alguns vídeos realmente por terem que fazer muito um em cima do outro, às vezes eu ainda dou aula, então às vezes a voz fica meio ruim, às vezes fica muito sobrecarregado, mas estou tentando ajudar aí. Então fica assim, lembre-se de curtir e se inscrever no canal e acompanhar os vídeos aí, ok? No mais, bons estudos e qualquer dúvida, assistam o vídeo de correção também, ok? Tchau, tchau!